Olá, amigos do CETEBARE, nós estamos aqui para darmos continuidade às nossas videoaulas. Nós estamos estudando Panorama e Teologia do Novo Testamento. Nós estamos na unidade 2 e hoje nós vamos estudar os livros de Lucas e também de João, os evangelhos de Lucas e os evangelhos de João. Eu peço a vocês que desde já tenham aí ao alcance das mãos a Bíblia Sagrada, também tenham lápis e papel para nós anotarmos as nossas dúvidas, que Deus nos ajude e que tenhamos todos uma boa aula, contando sempre com a graça de Deus. Vamos lá então? O Evangelho de Lucas, dentro da proposta nossa de estudo, traz como base bíblica o capítulo 19. Depois eu convido você a ler após a aula, porque agora o nosso tempo é muito corrido, não dá para nós lermos o capítulo todo, mas a ênfase principal nós vamos ver nos próximos slides, para você ter uma noção bem mais clara do que é que trata o autor nesse capítulo 19. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a visão panorâmica do livro. Vocês já devem ter percebido que nós vamos fazer isso com todos os livros do Novo Testamento, já fizemos com Mateus e Marcos. Também vamos falar das características distintivas do Evangelho, vamos falar do Espírito Santo em Lucas, vamos falar do Evangelho aos desprezados, Lucas e o Antigo Testamento. Essa parte da nossa aula também vai estar em todos os outros livros do Novo Testamento. E vamos ver ainda características comuns aos evangelhos, uma vez que o Evangelho de Lucas fecha o ciclo dos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. Então, antes de nós introduzirmos no Evangelho de João, que não é sinótico, é complementar, nós vamos dar uma olhadinha em quais são as características comuns a todos os evangelhos, especialmente aos sinóticos, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa para nós começarmos aqui a pensar juntos é acerca do autor do Evangelho. Lucas é o autor, e nós vemos isso nas próprias palavras dele no Evangelho, no capítulo 1, versos de 1 a 4, não é? Fica claro ali para nós que este Evangelho foi escrito por Lucas. Além de escrever Lucas, ele também escreveu Atos dos Apóstolos. Né? Nós vamos ver Atos dos Apóstolos na próxima aula, com a graça de Deus, e podemos desde já adiantar então que o evangelista Lucas, além do Evangelho, escreveu também o livro histórico de Atos. Agora sim, o único gentio a escrever qualquer parte do Novo Testamento foi Lucas, e isso é muito interessante. Todos os outros autores do Novo Testamento eram judeus, convertidos ao cristianismo. A única exceção é Lucas, que escreveu o Evangelho e o livro de Atos. Ele também é conhecido como o médico amado, que nós vamos ver em Colossenses no capítulo 4, verso 14, nas palavras do apóstolo Paulo. Ainda nas palavras de Paulo, nós vamos ver que Lucas é o companheiro fiel na segunda carta de Timóteo. Muito provavelmente ele estivesse com Paulo naqueles dias em que Paulo está preso para terminar o seu ministério. A segunda carta de Timóteo é a última carta que Paulo escreveu, e logo após foi martirizado, segundo a tradição, foi decapitado em Roma. E também é o cooperador de Paulo, é aquele que ajuda Paulo no seu dia a dia, na obra missionária, e nós vamos ver isso em Filemão, no versículo 24. É importante também frisar que Lucas escreve como um historiador, e isso faz dele um autor bastante peculiar, porque ele tem o cuidado em apresentar com certa ordem e riqueza de detalhes o que ele escreve, tanto no Evangelho de Lucas quanto em Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver isso. Ele traz essa ordem, ele traz muitos detalhes que passou batido nos outros autores, uma vez que Lucas se propõe a escrever um relato histórico de Cristo. Quando nós analisamos juntos Lucas e Atos, nós vamos ver que eles correspondem a 28% de todo o Novo Testamento. Logo, Lucas é
o autor que ocupa o maior espaço, que ocupa a maior porção em todo o Novo Testamento. Mesmo quando juntamos todas as cartas de Paulo, que foi o que mais livros escreveu no Novo Testamento, em volume de páginas, em volume de palavras, ela não alcança o escrito de Lucas, o Evangelho e Atos junto, né? Nós vamos ver que 28%, mais de um quarto do Novo Testamento foi escrito pelo evangelista Lucas. Então isso é só para nós introduzirmos, agora sim nós vamos para a visão panorâmica. Veja bem, vamos começar com informações básicas de quais foram o grupo, o autor e tudo mais. Grupo a que pertence o Evangelho, assim como Marcos e Mateus, que nós acabamos de ver na aula anterior, o Evangelho de Lucas faz parte dos sinóticos, né? Também é importante frisar que o autor é Lucas, o médico, chamado por Paulo assim. A data de escrita fica por volta de 60 depois de Cristo, lembrando sempre que as datas são possíveis datas, não é? São aproximadas, nunca são exatas. Então nós temos aí cerca de 30 anos após a morte e a ressurreição de Cristo, nós temos o Evangelho de Lucas sendo escrito. O local de escrita é uma incógnita, não sabemos, não há como afirmar onde foi que Lucas esteve quando escreveu. O Evangelho de Atos, o livro de Atos, uma boa parte dele, Lucas estava acompanhando Paulo nas viagens missionárias, então não tinha um local específico. Já o Evangelho de Lucas nós não temos como afirmar, tá bom? Público-alvo. Nós vimos que Mateus escreve preferencialmente aos judeus, para mostrar que Jesus é o rei Messias. Vimos que Marcos escreve preferencialmente aos romanos, para mostrar que Jesus é o servo sofredor. E Lucas escreve aos gentios gregos. Então, Mateus para judeus, Marcos para romanos e Lucas para gregos. E qual é então o versículo-chave do Evangelho? Capítulo 19, que já é o capítulo-chave, e o versículo 10. Vamos ler? Abra sua Bíblia, por favor. Acompanhe comigo a leitura. Lucas 19, 10. Maravilha. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, mas você acompanhe na sua Bíblia, de preferência, tá bom? Todas elas é a palavra de Deus. Diz assim, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Que maravilha, não é? Esse é o cerne, o centro, o coração do Evangelho de Lucas. Mostrar que Jesus veio buscar o que estava perdido. E a expressão-chave, então, é Filho do Homem. Nós vamos ver várias vezes Jesus fazendo menção a si mesmo, usando esse termo, que também foi usado muito no Antigo Testamento por Ezequiel, o profeta Ezequiel. Vamos lá então para o esboço do livro. Se Jesus é o Filho do Homem, que veio buscar os perdidos, nós vamos ver que todas as divisões do Evangelho vão apontar para essa realidade, para atingir esse objetivo do evangelista. Eu trago aqui para vocês, nessa nossa aula, uma divisão em 4 partes do esboço. Como sempre eu tenho dito, eu tenho prezado pelo esboço mais simples, porque facilita a gravação, tá bom? Mas vocês têm no livro de vocês, na página de número 177, um esboço mais detalhado do Evangelho de Lucas. Aí nós temos 6 ou 7 divisões, 7 divisões, tá bom? Vocês têm, então, 2 esboços, mais o que provavelmente vocês têm na parte introdutória da Bíblia de vocês. A maioria das Bíblias traz um esboço antes de cada livro. Se você tem uma Bíblia de estudo aí, por mais simples que ela seja, muito provavelmente ela possua esse esboço. Então você vai ver que eles nunca concordam 100%. Sempre vai haver uma diferença. Um vai frisar um detalhe, um vai olhar para o livro por um ângulo de vista, o outro por outro ângulo de vista. Então são essas peculiaridades que nos ajudam aí a pensarmos juntos com os escritores bíblicos. Vamos lá então. Jesus, o Filho do Homem, veio buscar os perdidos, é o tema do livro. E aqui eu trago que do capítulo 1 até o capítulo 2
no último versículo, nós temos a vinda do Filho do Homem. São os textos que descrevem a maneira e a ocasião em que Cristo vem ao mundo. Lucas também traz uma genealogia, assim como Mateus. No capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 13, nós temos o preparo do Filho do Homem. Nós temos aí relatos da infância de Jesus, nós temos também o batismo, temos a tentação. No capítulo 4, verso 14 até o capítulo 19, verso 27, que é a maior parte do livro, nós temos o ministério do Filho do Homem, que no esboço do livro de vocês vai estar mais detalhado. Né? A partir do 4,14, ele vai trazer o ministério do Filho do Homem na Galileia, até o capítulo 9. Depois do capítulo 9 até o 18, o ministério do Filho do Homem na Pérea, são regiões ali de Israel. E depois, no capítulo 18 até o de número 21, ele vai trazer o ministério do Filho do Homem em Jerusalém. Nesse esboço que temos na tela, no capítulo 19 até o 24, até o final do livro, nós temos o triunfo do Filho do Homem. Os relatos da última semana, seu sofrimento e morte, mas a sua ressurreição e a sua glorificação, além das aparições depois de ressuscitado. Não é? Então aí nós temos um esboço simples do livro e também temos aqui a síntese, como nós fazemos em todos os livros que estamos estudando. Nós procuramos resumir o livro em uma frase. Facilita também a gravação das verdades que estamos aqui pretendendo alcançar, ok? Então nós teríamos aí como verdade, como síntese do livro, o seguinte: Lucas mostra Deus agindo na história, e nós começamos assim todos as sínteses dos evangelhos, né? Lucas mostra Deus agindo na história por meio do Filho do Homem de maneira criteriosa, desde o anúncio do nascimento de Cristo até a sua ascensão. Então nós vamos ver bastante critério nos textos de Lucas, bastante minúcias. Ele se propôs a uma obra realmente impressionante, ok? Não poderia deixar de ser assim, uma vez que, além da sua capacidade de escritor ter sido usada com excelência, nós sabemos que os livros bíblicos são inspirados por Deus, logo, o autor não estava só nessa tarefa, o próprio Deus o estava dirigindo para poder realizar essa obra. Vamos agora então falar de algumas características distintivas do Evangelho. O que é isso? Temos coisas em Lucas que só vão aparecer em Lucas. Então veja só, o nascimento de Jesus. Lucas descreve o nascimento de Jesus com 541 versículos. Então ele era um pesquisador que tinha intensa preocupação com os detalhes, né? É por isso que quando nós lemos Lucas, eu não sei você, mas para mim é o evangelho que eu tenho mais carinho, né? Acredito que toda a palavra de Deus é sagrada e procuro ter zelo por toda ela, mas eu tenho uma inclinação em favor do Evangelho de Lucas. Gosto muito desse Evangelho. Veja bem, então nós vamos ver escritos tão especiais e atrativos por essa razão. Ele é detalhista, né? Então, quando ele vai falar do nascimento de Jesus, ele gasta 541 versículos que não aparecem em nenhum dos outros 3 evangelhos acerca do nascimento de Cristo. Coisa que só Lucas consegue enxergar e colocar no papel, né? Na verdade, ele não viu, ele pesquisou, né, e colocou no papel. Ele vai dar detalhes, aliás, até acerca de Maria, detalhes que não aparecem nos outros evangelistas. Ele vai registrar o cântico de Maria, nós vamos ver isso com mais detalhes. Olha só, ele registra a anunciação a Zacarias e a Maria, o momento em que o anjo Gabriel anuncia que a Isabel vai ficar grávida de João Batista, e também o momento, ele anunciou a Zacarias, né? E também o momento em que o anjo avisa a Maria que ela vai ficar grávida do Messias. Então só Lucas registra isso, nós não vamos ver nos outros evangelhos. Também é só Lucas que registra os cânticos de Maria e de Zacarias, como eu já havia antecipado.
Além disso, o nascimento de João Batista só é registrado também por Lucas. E a visita dos pastores quando Cristo nasce, da mesma forma. Além disso, a circuncisão de Jesus e a apresentação dele no templo foi colocado só por Lucas também. Nós não vamos ver esses detalhes nos outros evangelhos, não é? Jesus, como judeu, ele cumpriu o ritual da circuncisão e também cumpriu o ritual da apresentação no templo. Os judeus, eles além de circuncidar as crianças, eles apresentavam essas crianças no templo. É uma prática judaica, um costume judaico. E por fim, nós vamos ver que Lucas é o único evangelista que registra um fato da infância de Jesus. Olha que interessante. Ele vai tratar de um texto onde Jesus tinha 12 anos quando vai ao templo por ocasião da Páscoa junto com seus pais. E lá ele se separa desses pais e ele vai até o templo onde ele fica discutindo com os religiosos, com os mestres, acerca da palavra de Deus. Depois que Maria e José estão voltando já para Nazaré, no meio do caminho eles se dão conta de que Jesus não estava ali e eles precisam voltar então para procurar Jesus lá em Jerusalém e ficam maravilhados quando o encontram lá no templo. Não é? Maravilha. Então, esses relatos do nascimento de Jesus você não vai achar em outros evangelhos, só no evangelho de Lucas. Além disso, temos questões acerca da oração que só aparecem também em Lucas. Nós vamos ver que Lucas mostra grande interesse nesse ensino da oração por parte de Jesus. Acompanhe comigo, por favor, os detalhes. Ele vai registrar, veja bem, deixa eu ver conferir se está gravando aqui. Isso. Ele vai registrar várias orações de Jesus que os outros evangelistas não registraram. Nós vamos ver aí vários capítulos e versículos. No capítulo 3, verso 21, 5:16, até no capítulo 23, tem registros de orações de Jesus. Ele também vai registrar os ensinos de Jesus acerca da oração, no capítulo 11 e no 18. Ele vai registrar a oração de Jesus em favor de Pedro, é só Lucas que registra isso, e só ele registra a oração, só ele registra então essa oração em favor de Pedro. Nós não vamos ver os outros evangelistas fazendo este relato. Ok? Então vamos lá. As mulheres. Como é que Lucas trata das mulheres? Nós vamos ver que a mulher naquela sociedade era considerada propriedade pelos judeus e pelos gentios. Tanto faz ser um judeu como um gentio, a mulher não passava de uma propriedade para eles e, portanto, era desprezada. Não é? Logo, nós vamos ver que Lucas apresenta a importância da mulher. Olha só que ensino chocante ele traz acerca da obra de Jesus. Ele vai mostrar para os gentios que estão lendo o seu evangelho que Jesus se preocupa com a importância da mulher, que Jesus se preocupa com a mulher, com a importância daqueles que são desprezados, não é? Inclusive a mulher. Nós vamos ver então que as mulheres se destacam em Lucas, elas figuram de uma maneira bastante destacada. Como? Maria, no capítulo 1, vai receber destaque. Nós vamos ver a viúva de Naim no capítulo 7, quando Jesus ressuscita o seu filho. Nós vamos ver a mulher pecadora em Lucas 7, que é alcançada por Cristo e recebe perdão. Nós vamos ver a mulher com fluxo de sangue, que os outros evangelistas também retrataram. E Lucas dá mais destaque às mulheres que os outros 3 evangelhos. Aí nós temos diversos textos na tela que comprovam isso, que você pode depois pegar o slide ou pausar o vídeo quando você estiver reassistindo e analisar esses versículos com carinho para ver qual é a importância que Lucas dá para as mulheres. Outra questão peculiar no livro são os milagres. 4 milagres do evangelho de Lucas não aparecem nos outros evangelhos, só ele registrou. Quais são esses milagres? Nós vamos ter a ressurreição do filho da viúva, no capítulo 7, isso não vai aparecer em outros evangelhos. A mulher com espírito de enfermidade, que nós temos lá em Lucas 13, aquela que estava encurvada, né? Há 40 anos não conseguia se endireitar, 40 não, exagerei agora, 18 anos, não conseguia se endireitar, 40 era o coxo lá no tanque de Betesda, né?
O homem hidrópico, aqui em Lucas 14, também só é registrado por ele, né? Um homem inchado por causa de retenção de líquidos, isso é um homem hidrópico. E os 10 leprosos, onde Jesus cura os 10 e apenas um volta para agradecê-lo, os outros 9 vão cuidar da vida deles e não se lembram de agradecer a Cristo. Jesus vai censurar a ingratidão, usando esse exemplo e frisando que esse que voltou para agradecer nem judeu era samaritano, né? Nem precisaria ter voltado, mas ainda assim ele voltou. Outra questão importante para nós vermos como característica distintiva de Lucas são as parábolas. Aqui nós vamos apresentar só um resumo dessas parábolas, porque nós não temos tempo de ver com detalhes. Mas nós vamos ver a parábola dos 2 devedores, que só Lucas vai apresentar no capítulo 7. Aquele que devia uma quantia para o rei foi perdoado, depois não quis perdoar o camarada que devia para ele. Nós vamos ver o bom samaritano no capítulo 10, uma parábola linda, não é? Muito utilizada por nós para frisar a verdade da necessidade de amar o próximo, de estender a mão ao próximo. Vamos ver o amigo inoportuno no capítulo 11, aquele que bate na porta pedindo um pão. Vamos ver o rico insensato no capítulo 12, aquele que colheu uma quantidade muito grande de grãos e não sabia o que fazer com eles, destruiu os celeiros, construiu maiores, armazenou e disse que ia viver para o resto da vida sem fazer mais nada. Temos a figueira estéril, em Lucas 13. Temos o filho... Temos os lugares inferiores na festa, Lucas 14. Temos a dracma perdida no capítulo 15. Aliás, esse capítulo é o capítulo das coisas perdidas, não é? E só Lucas registra isso. A dracma, o filho pródigo e o mordomo infiel. A dracma, o filho pródigo e a ovelha, né? Lucas, a parábola da ovelha perdida, os outros evangelistas também registram, não é? Mas Lucas aqui coloca dentro desse capítulo 15, entre a dracma perdida e o filho pródigo, não é? O filho perdido e a dracma perdida, ele acrescenta aqui a parábola da ovelha perdida. Temos ainda como material exclusivo de Lucas, em relação às parábolas, o mordomo infiel, do capítulo 16. Nós temos o homem rico e Lázaro, que alguns vão afirmar que não é uma parábola, eu também prefiro acreditar que não é. Eu trouxe aqui para vocês da forma como está no nosso material, porque alguns estudiosos creem ser parábola. Qual é o objetivo? Qual que é o ponto chave para aqueles que não creem nesse texto como uma parábola, não é? Se fundamenta em quê? Qual é a fundamentação? É porque essa parábola traz um nome próprio, no caso aí o nome de Lázaro, né? Do mendigo que jazia à porta do homem rico. E como nós podemos observar em todas as outras parábolas, elas não apresentam nomes próprios, porque são histórias contadas que servem para todas as pessoas em todas as épocas, e atemporal, né? Então, por esse fato, evita-se ou não se coloca nome próprio em parábola. Nesse caso aqui nós vamos ver que há um nome próprio, então não é uma parábola, é uma história real. Temos ainda a parábola dos servos indignos, no capítulo 17, do juiz iníquo, aquele que não queria fazer justiça à mulher, de tanto ela insistir, ele acabou ouvindo. Jesus usou isso para ilustrar a oração. Temos o fariseu e o publicano, que só vai aparecer aqui também no capítulo 18 de Lucas. E, finalmente, temos a parábola das 10 minas. Veja só quantas parábolas o evangelista Lucas registrou no seu evangelho, né? Vamos contar? 2, 4, 6, 8, 10, 14 parábolas. É bastante, não é? Então, antes da gente avançar um pouquinho... Opa, cadê? Isso. Antes da gente avançar um pouquinho, vamos ver então o interesse terapêutico e medicinal, que só Lucas mostra. Por que ele demonstra esse interesse terapêutico e medicinal no seu evangelho? Simples, pelo fato de que ele era médico. Então, vários elementos da medicina, que passou em branco no relato dos outros evangelistas, foi observado por Lucas. Acompanhe comigo. Ele vai citar um provérbio incluindo o do trabalho de um médico.
né? Incluindo o trabalho de um médico. Tem um D a mais aí. Deixa eu anotar aqui para corrigir depois no slide. Isso. Ele também vai mostrar que na cura da sogra de Simão, ele vai dizer que ela estava com febre muito alta, ele vai dar esse detalhe. No capítulo 4, né? No capítulo 5, ele vai mostrar que os sãos não precisam de médico, ele usa essa expressão que ele ouviu de Jesus, os outros não se sentiram motivados a escrevê-la. Ele vai dizer no capítulo 6 que estava ali um homem cuja mão direita estava ressequida, ele fez questão de frisar que era a mão direita. Ele vai mostrar que havia uma mulher que estava há 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Ele vai registrar o momento em que Jesus cura a orelha do soldado do templo que perdeu a orelha quando Pedro a cortou com uma espada, né? Ele vai curar essa orelha. Então estes são os interesses terapêuticos e medicinais do Evangelho de Lucas. Veja que ele se sente atraído por esses assuntos que fazem parte do seu dia a dia. Para a gente refletir um pouquinho, antes de continuarmos, o fato de Lucas registrar vários episódios que não estão nos demais evangelhos não descredencia os outros evangelistas, nem os registros deles. Os detalhes de Lucas nos ajudam a compreender com mais clareza muitas lições deixadas por Cristo. Então veja bem, não é porque Lucas registrou episódios que os outros evangelistas não registraram que os outros não fizeram um bom trabalho, que os outros evangelhos não merecem a atenção devida. Muito pelo contrário, é que Lucas tem um propósito: escrever um relato minucioso do que Jesus fez e ensinou. Já os outros evangelistas tinham os seus propósitos. O de Marcos, frisar os romanos que Jesus veio buscar salvar os gentios, mostrando um serviço humilde, serviço de servo, né? No propósito de Mateus foi mostrar para os judeus que Jesus é o rei Messias, e nós vamos ver ainda que o propósito de João é mostrar aos cristãos que estavam sofrendo perseguições por causa das dificuldades de viver o reino de Deus, né? As perseguições e tudo mais por causa da sua fé. Eles recebem o Evangelho de João como um encorajamento, mostrando que Jesus é Deus. Nós vamos trabalhar ainda o Evangelho de João futuramente. Então, olha só, nós já vimos até aqui uma introdução ao livro, nós vimos a visão panorâmica do livro e nós vimos as características distintivas do Evangelho. Agora vamos falar do Espírito Santo em Lucas. Olha só que maravilha! É o evangelista Lucas que dá uma atenção toda especial para o Espírito Santo. No Evangelho segundo Lucas, nós vamos ver muitas menções acerca do Espírito Santo e também vamos ver isso no livro de Atos dos Apóstolos. O tempo todo o Espírito Santo está agindo sobre os apóstolos, os discípulos, os servos de Deus, para poder ajudá-los a desempenhar a tarefa da missão. Então é o evangelho que mais se refere à ação do Espírito Santo. Aqui em Lucas, o Espírito Santo atua como precursor de Jesus, ou melhor dizendo, atua no precursor de Jesus, que é João Batista. Nós vamos ver que João Batista é cheio do Espírito Santo no ventre de Isabel ainda, né? Ele atua na concepção de Jesus, é o Espírito Santo quem concebe Cristo no ventre de Maria. Ele atua em Isabel e Zacarias, através do Espírito Santo, esse casal de idosos conseguem conceber a João, não é? Ela consegue engravidar. Ele desce sobre Jesus no batismo de Jesus. Ele guia Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo, no capítulo 4. Ele capacita Jesus no seu ministério, ainda no capítulo 4. E ele é o dom de Deus aos seus filhos, no capítulo 11. Né? Maravilha. Ele é exultado por Jesus quando os 70 voltam, contando o sucesso da missão, no capítulo 10. Nós vamos ver que em Mateus 10, Mateus registra que foram os 12 discípulos enviados de 2 em 2. Lucas traz um número maior nessa ocasião, no capítulo 10, dizendo que foram 70.
E esses 70 voltam todos jubilosos, todos felizes, porque eles viram a mão de Deus agir enquanto eles evangelizavam as pessoas. Eles viram o poder de Deus se manifestando, né? Jesus fica feliz com isso e se alegra no Espírito Santo. E nós vamos ver, ainda que Jesus é o objeto da profecia bíblica, aí basta compararmos Isaías 61 com Lucas 4, porque no Evangelho, no capítulo 4, Jesus vai dizer que ele é o cumprimento da profecia de Isaías 61, ele é aquele que viria para evangelizar os pobres, para curar os doentes, ressuscitar os mortos, libertar os cativos, né? Então Jesus aqui toma para si a prerrogativa de Messias, dizendo que é o cumprimento dessa profecia. Nós vimos nas aulas introdutórias que Jesus, ao fazer isso, está usando um método hermenêutico comum aos judeus de interpretação de profecias, né? E por fim, em Lucas, o Espírito Santo é quem concede poder às pessoas. Sem o poder do Espírito Santo, nós não somos ninguém e não conseguimos fazer nada para Jesus. Para a gente refletir mais um pouquinho nos nossos dias, o Espírito é a parte fundamental na salvação e no processo de maturação do crente. Ou seja, sem o Espírito Santo não há nem salvação e nem santificação, porque o processo de maturação do crente é a santificação, a maturidade cristã. Sem o Espírito Santo não amadurecemos, não alcançamos uma santidade maior a cada dia. Aí temos uma pergunta: você tem valorizado essa grande dádiva de Deus aos seus filhos? Tem valorizado a presença do Espírito Santo em sua vida? Você tem buscado cada vez mais aproximar-se de Deus por meio do Espírito? Paulo vai dizer em Efésios 5,18 que para nós: não vos embriagueis com vinho onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então esse é o mandamento de Deus para a nossa vida. Nós temos que nos encher do Espírito Santo cada dia mais. O termo ali em Efésios, o tempo do verbo, dá a ideia de um enchimento contínuo, de quem diz assim: encham-se e continuem se enchendo do Espírito Santo. Deus tem sempre muito mais, Deus tem sempre algo novo da parte dele para derramar sobre a nossa vida através do Espírito Santo. Ok? Vamos falar um pouquinho então agora do Evangelho de Lucas como o Evangelho aos desprezados. Acompanhe comigo, por favor. Nós vamos ver que Lucas traz como outra característica marcante no seu Evangelho o fato de que há inúmeros registros sobre a ação de Jesus em benefício dessas classes desprezadas, das classes desprezadas da sua época. E esse evangelho vai mostrar esse profundo e intenso interesse de Jesus por esses excluídos, social e religiosamente, começando pelos samaritanos no capítulo 10. Nós vamos ver que Jesus ilustra a parábola do samaritano usando um samaritano para falar de amor ao próximo, não é? Quem eram os samaritanos? Aqueles que nasciam em Samaria. Samaria foi, durante o período do reino dividido, Samaria foi a capital do Reino do Norte. O Reino do Norte teve reis impiedosos, todos eles, e acabou sendo destruído por ordem de Deus, pelos assírios, 200 e poucos anos antes do Reino do Sul, que foi levado cativo para a Babilônia, em 586. Então, por volta aí de 700 e pouco, o Reino do Norte e a capital Samaria foi destruída pelos atacantes sírios, né? Pelos invasores sírios. E eles trouxeram para morar ali na região de Samaria, da capital, trouxeram habitantes de todos os outros países que eles já tinham conquistado. Trouxeram habitantes de outros povos. Esses habitantes de fora, quando vieram, trouxeram os seus costumes, trouxeram também a sua religião, trouxeram a sua forma de cultuar e os seus deuses. E então em Samaria temos agora um povo mesclado, um povo misto. Eles começaram a ser atacados por leões ali, e eles, no seu misticismo, acreditaram
que isso se devia ao fato deles não estarem adorando o Deus da terra. Eles acreditavam que cada país tem um Deus padroeiro, não é? Parece-se com uma religião que nós temos hoje nos nossos dias, né? Onde cada região tem um padroeiro. Então eles diziam assim, nós precisamos aprender a cultuar o Deus dessa região. O que é que eles fazem então? Buscam um sacerdote do Reino do Sul, que ainda estava de pé, sacerdote de Israel, de Deus, né? Do templo de Jerusalém, e eles ensinam a eles a religião judaica, como é que se adora o Deus de Israel. E o que eles fazem? Começam a adorar o Deus de Israel, só que eles não deixam de adorar os seus antigos deuses. Como eles já têm vários, são um povo politeístas, são povos politeístas, eles não veem problema algum em adorar um Deus a mais. Para quem adora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, adorar 11 não muda nada. Então esse é o problema dos samaritanos. Eles adoram a Deus, o Deus verdadeiro, e também adoram aos seus próprios deuses. Parece-se também com uma religião que temos em nossos dias. É por essa razão que quando Israel mais tarde vai ser levado cativo para a Babilônia, povo do Reino do Sul, Jerusalém, quando eles voltam para reconstruir o templo, os samaritanos querem ajudar e eles não aceitam essa ajuda, por essa razão. Os samaritanos eram idólatras, um povo misto. Dessa ocasião, e nós vamos ver esses registros lá no livro de Neemias, eles começam a se tornar inimigos mortais, judeus e samaritanos. Desde então, os samaritanos são odiados e desprezados pelos judeus. Nós vamos ver no Evangelho de João, no capítulo 4, que quando Jesus pede água àquela mulher samaritana que está no poço de Jacó, ela trava todo um diálogo com Jesus, frisando essa animosidade e mostrando espanto no fato de Jesus pedir água a ela, sendo ele judeu e ela samaritana. Eles não bebiam sequer no copo que um samaritano usasse, não é? Os samaritanos, aqui mesmo no Evangelho de Lucas, vão proibir Jesus, certa ocasião, de passar pelas terras deles, quando Jesus viaja do norte da Galileia até Jerusalém. Então essas são as questões básicas acerca dessa animosidade. Mas o que Jesus faz? Ele quebra essa barreira, não é? Os samaritanos sofriam com o desprezo dos israelitas por causa dessas diferenças que eu já frisei, de raça, religião e costumes. Vocês podem conferir isso lá em 2 Reis 17 depois. Não é? Mas o que Jesus faz? Jesus dignifica os samaritanos. Jesus, quando conta essa parábola, ele ensina que ajudar alguém necessitado é amar o próximo. E na parábola, esse amor é demonstrado na ajuda prestada pelo samaritano, e não pelo sacerdote nem pelo levita, que eram israelitas. Então Jesus dá dignidade para o samaritano, mostrando que é possível um samaritano agir com muito mais justiça, ou com muito mais misericórdia, acho que seria a palavra mais correta, do que um israelita religioso que deveria colocar em prática essa sua religião. Okay? Outra classe de desprezados que Jesus demonstra bastante interesse, Jesus demonstra o seu amor, são os pecadores, numa classe geral aí. No capítulo 15, ele vai trazer a parábola do filho pródigo, e aqui ele nos ensina que o filho mais jovem, o irmão mais jovem, representa pecadores que se arrependem genuinamente de seus pecados e são perdoados pelo pai. Por quê? Ele vai fazer besteira na vida? Vai. Ele vai pedir a sua herança com antecipação, como quem diz assim, é melhor meu pai morto do que vivo, porque a herança só se recebia quando o pai morria. E ele está dizendo, eu quero a minha agora. Preferia que o senhor estivesse morto para poder usufruir da minha herança. E é o que ele faz. O pai dá a ele a herança, ele vai usufruir dessa herança. Só que, quando ele perde tudo, se dá conta de que está só, não perdeu só o dinheiro, perdeu a amizade, perdeu a paz, o que é que ele faz? Ele se arrepende e volta a procurar o pai com um arrependimento sincero. Já o irmão mais velho é um exemplo de falta de piedade e de compaixão. Enquanto o mais novo fez besteira, fez, errou, mas ele se arrependeu e voltou. Mas quando ele volta, ao invés de ele encontrar um irmão de braços abertos, feliz por esse retorno, ele encontra um irmão iracundo, cheio de mágoas, cheio de ressentimentos, porque se auto-justifica dizendo eu nunca desobedeci o pai, eu nunca deixei de cumprir as minhas tarefas, e o pai não tem me abençoado, não tem se alegrado em mim como se alegrou no meu irmão, que é um esbanjador, não é? um desordeiro. Então ele mostra a falta de piedade e compaixão.
E Jesus aqui vai ilustrar claramente nessa parábola que esse filho mais velho eram os israelitas, os judeus, que não se alegravam pelos pecadores que Jesus salvava, que se aproximavam de Deus arrependidos através de Jesus. Então, na verdade, essa parábola ela traz mais como mais pródigo o filho mais velho do que o mais novo. Quem está esbanjando, quem está desperdiçando oportunidades aqui não é o filho mais novo. Ele errou, mas se arrependeu e voltou a tempo e foi recebido. Mas o filho mais velho está desperdiçando oportunidades porque ele está na casa do pai, poderia estar usufruindo de todas as benesses da casa do pai, mas ele não enxerga isso. Ele é legalista, ele acha que o relacionamento do pai é de funcionário com patrão, é só de serviço, não tem amor, não tem vínculo, não tem carinho, não tem aproximação. E pela atitude que vemos nesse pai em relação a esses filhos, dá para se entender claramente que não é culpa do pai, até porque o pai dessa parábola representa Deus, não é? E Deus nos ama com amor incondicional. Então o problema da falta de relacionamento aqui não está no pai, mas está no filho mais velho que não aprendeu a ter esse relacionamento. Às vezes também na nossa vida nós cometemos esse erro. Nós estamos na igreja há um tempão e começamos a nos relacionar com Deus apenas como um senhor, e nós como servo. E muito embora ele seja senhor e nós sejamos servos, o nosso relacionamento deve ser pautado no amor que temos para com Deus e no amor que Deus tem para conosco, que é muito maior do que o nosso, inclusive. Então, aqui nós vamos ver que Jesus ilustra a hipocrisia e o preconceito dos fariseus e escribas ante os pecadores arrependidos. O que é que Cristo nos ensina nessa parábola, então? Que todo aquele que se arrepende e confessa seus pecados pode gozar de comunhão com ele. Maravilha! Não há ninguém que se aproxime de Deus arrependido que não seja por ele recebido. Temos ainda como pessoas que eram desprezadas pelas demais e recebidas por Cristo, o ladrão na cruz. Olha só. Então nós vemos aí que ele mostra uma aproximação em relação aos samaritanos, que eram desprezados pelos judeus, mostra uma aproximação em relação aos pecadores, que eram desprezados pela maioria, né? E mostra agora uma predileção pelo ladrão na cruz. Naquele momento de intensa dor e humilhação que Cristo estava passando na cruz, ele, além disso tudo, ainda sofria blasfêmia por parte das autoridades, né? E por parte do ladrão que estava crucificado do seu lado. Além das dores físicas, nós vamos ver em Lucas 23, versos 35 e 37, que ele era zombado pelas autoridades e também era zombado pelos soldados. E como se não bastasse isso, até um dos ladrões que foi crucificado ao lado dele começa a afrontá-lo. Olha o que ele diz. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Então ele lança um desafio arrogante sobre Jesus. Se você realmente é Deus, é o Cristo, é o Messias, desce dessa cruz, salva você e salva a gente, né? Enquanto isso, nós vamos ver uma reação totalmente diferente no outro ladrão. Ele estava crucificado entre dois ladrões, não é? Então nós vamos ver uma reação totalmente inusitada do outro malfeitor. Olha o que ele vai dizer a Cristo. O outro responde assim: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Então ele repreende outro ladrão, dizendo: escute, nós estamos sentenciados ao mesmo fim que ele, e nem assim você teme a Deus? Nós, na verdade, estamos aqui porque devemos, com justiça. Nós recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Que maravilha, não é? A confissão de fé desse homem crucificado em favor de Cristo, da sua obra. Ele vai repreender o outro ladrão, dizendo: escute, nós estamos aqui porque realmente devemos, somos miseráveis, nós erramos, nós merecemos esse castigo, mas esse homem que está aqui entre nós, ele não tem crime nenhum, ele não fez mal nenhum, louvado seja Deus. Logo após ele vai se dirigir a Cristo, pedindo a Jesus que se lembre dele, e nós vamos ver que Jesus vai mostrar a ele que ele encontrou a salvação através dessa atitude de arrependimento. Então veja só, essa passagem revela mais uma vez quanto Cristo é compassivo com aqueles que se arrependem de seus pecados, não importando o passado,
não importa o que fizemos, a partir do momento que nos arrependemos, somos nova criatura em Cristo Jesus. Nem a condenação que tenham recebido pelas leis dos homens. As palavras daquele malfeitor arrependido demonstram um intenso interesse por Cristo, a ponto dele clamar por salvação. Aquele homem quer ser salvo, e por essa decisão que ele tomou na cruz, Cristo faz o quê? Cristo o salva. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus deixa claro aquele homem que naquele momento na cruz ele encontrou a salvação em Jesus Cristo. Vamos refletir um pouquinho mais antes de avançarmos. Não são poucos os personagens mencionados apenas no Evangelho segundo Lucas. Então tem muita gente que só Lucas vai retratar. Muitos deles fazem parte de grupos desprezados em sua época, porém não por Jesus, que os amou como a quaisquer outros. Aí tem uma perguntinha para nós refletirmos. Você tem desprezado alguma classe de pessoas à sua volta? Será que somos discriminadores? Será que discriminamos as pessoas por causa de cor, de raça, de sexo, de religião, de estatura, de peso? É impressionante como o termo bullying tem tomado proporções desastrosas em nossos dias, não é? Não são poucos os relatos de pessoas que acabam tirando a própria vida por se sentirem vítimas dessa opressão, desse desprezo. Nós, como cristãos, temos que agir de maneira diferente. Como é que nós nos portamos quando entra um cidadão, um morador de rua na nossa igreja? Claro que se ele estiver bagunçando o culto, nós precisamos tomar talvez alguma atitude enérgica, pedir a ele que se retire ou acompanhá-lo, ficar ali com ele até que ele se acalme. Mas se ele estiver apenas assistindo o culto tranquilamente, mas estiver mal vestido, sujo, talvez com um cheiro não tão agradável, será que nós nos afastamos ou será que nós temos dado a oportunidade a ele de conhecer o amor de Cristo através das nossas atitudes? Fica aí a pergunta para nós. Lembre-se de que Jesus não faz distinção de pessoas para seu evangelho. Então, todos aqueles que chegaram até Jesus foram recebidos com carinho e com atenção. Os que se arrependeram e creram foram salvos. Os que não se arrependeram traçaram a própria sorte. Mas Jesus nunca desprezou ninguém. Inclusive, se nós tivermos hoje aí, chegar na nossa igreja um homossexual, como é que nós vamos agir se ele começa a frequentar os nossos cultos? Nós o proibimos porque ele ainda não está liberto? Nós o tratamos com diferença porque fez uma escolha que, além de não bíblica, nós consideramos ultrajante para o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus? Como é que nós nos portamos em relação a essa pessoa, a esse homossexual? Nós temos que recebê-lo com amor, com carinho. Quem vai limpar este homem, quem vai trabalhar na vida dele, vai ser o Espírito Santo através da palavra de Deus. Claro que eu vou aconselhá-lo, vou dar a ele todas as oportunidades de conhecer o Evangelho e se arrepender, mas não posso desprezá-lo jamais. Ah, pastor, mas o homossexual vai ficar vindo na igreja? Pois é. Qual é a diferença entre o homossexual e o adúltero? Quantos adúlteros estão escondidos nas nossas igrejas sem que nós saibamos? Qual a diferença entre o homossexual e a pessoa que só nega impostos, que é ladrão? E quantos estão na nossa igreja e só negam impostos? Qual a diferença entre o homossexual e a mulher que fez um aborto e que ninguém sabe disso, só ela? Pois é, então pecado é pecado, não é? Se o adúltero, o ladrão, a mulher que fez um aborto tem a oportunidade de ouvir a palavra e se arrepender e ser salvo, por que é que o homossexual não teria? Então tome cuidado quando ocorrer em seu coração de desprezar alguém só porque ele é um pecador. Jesus mostra em Lucas que nós devemos amá-los e dar a eles a oportunidade de conhecer o Cristo que nós conhecemos. Vamos então falar um pouquinho agora de Lucas no Antigo Testamento. Veja bem, olhando para trás um pouquinho, nós vamos ver que o ministério de João Batista se identifica com o de Elias, que está lá em Malaquias e também no livro de 1º e 2º Reis. Nós vamos ver que a apresentação de Jesus no templo era baseada na lei, já falamos disso na aula de hoje. Vamos ver que Jesus manda responder a João que ele era de fato Messias, está lá em Isaías 35 e Lucas 7.
E vamos ver que Jesus fala do arrependimento dos ninivitas, no capítulo 11. Esse arrependimento acontece através da pregação de Jonas, lá no seu livro. Né? Opa, que pressa é essa? Então aí nós temos pelo menos 4 questões que ligam o Evangelho de Lucas com o Antigo Testamento. Agora sim, antes de nós entrarmos no estudo de João, vamos ver algumas características que são comuns aos evangelhos. Características essas que nós não vamos encontrar no Evangelho de João. Características essas nós vamos encontrar em todos os evangelhos, nos sinóticos principalmente, e também no Evangelho de João. Vocês têm aí na página no livro de vocês, na página de número 177, essa organização do teólogo Dunnett, tá bom? Num livro que eu já recomendei a vocês na primeira aula, quando eu mandei a lista de livros a vocês. Deixa eu abrir a câmera aqui. Este livro aqui, da coleção Vida Nova de Teologia, é uma coleção, são vários livros, tá bom? Cada um aborda um assunto. E este aqui de Novo Testamento, do Dunnett, é um livro fantástico, ó, fininho, ó, tá vendo? Como toda introdução e panorama deve ser. Vale a pena você adquirir esse livro aqui, tá bom? Eu não sei o preço, mas não deve estar muito caro, uma vez que é um livro de poucas páginas, né? Temos aqui 140 páginas, tá bom? Então vamos ver. No nosso livro-texto temos aí a tabela que foi copiada, que foi aqui referenciada pelo Dunnett, tá bom? Nesse livro que eu indiquei. Então, com o panorama do terceiro evangelho, nós finalizamos nosso estudo dos evangelhos sinóticos, onde de forma panorâmica nós averiguamos aspectos distintos entre eles, né? Contudo, ao compararmos os três, podemos constatar também vários textos semelhantes e com eventos e aspectos comuns. Então, eventos que os 3 evangelistas registraram, alguns deles também João, mas que não vem ao nosso caso aqui agora, uma vez que estamos falando dos sinóticos, né? Então, nós vamos ver que o anúncio do Salvador por João Batista vai aparecer em Mateus, Marcos e Lucas no capítulo 3 de Mateus e Lucas e no capítulo 1 de Marcos. Também temos como característica comum nos 3 evangelhos sinóticos o batismo do Salvador, capítulos 3 de Mateus, 1 de Marcos e 4 de Lucas. A tentação do Salvador também vai aparecer nos 3 evangelhos. Os ensinos e os milagres de Jesus na maior parte de cada evangelho, e aqui incluímos o de João, né? A transfiguração do Salvador aparece no capítulo 17 de Mateus e nos capítulos 9 de Marcos e Lucas. O julgamento, a morte e o sepultamento de Jesus vai aparecer também nos 3 evangelhos, nos capítulos finais de cada um deles. A ressurreição de Jesus também vai ser tratada com um requinte de detalhes pelos 3 evangelistas e também por João, né? Que não vem ao caso agora, como eu repito, porque nós estamos estudando primeiro os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Ok? Então vamos concluir essa parte para a gente passar para o Evangelho de João. Nós temos como pontos importantes para lembrarmos que Lucas registra vários fatos e personagens omitidos pelos demais evangelistas. Tem muita coisa em Lucas que não tem nos outros. Tem muita gente que aparece em Lucas que não aparece nos outros. Nós vamos ver que há uma excelente formação, que a excelente formação de Lucas permitiu a ele escrever no grego mais culto da sua época. E isso também ajudou Lucas a organizar os fatos de uma maneira minuciosa, né? E por fim, Lucas foi uma ferramenta preciosa nas mãos do Senhor. Glória a Deus, que também sejamos ferramentas preciosas na mão daquele que se entregou por nós na cruz. Amém? Para nós memorizarmos a nossa disciplina e também para somarmos na nossa nota de avaliação, nós temos aí algumas perguntinhas. Primeira delas, quais são as características distintivas de Lucas? Nós tratamos na aula, não é? Quais são as características que só encontramos em Lucas? Temos lá o nascimento de Jesus, a oração, as mulheres, os milagres, as parábolas, o interesse terapêutico medicinal de Lucas. 2. Qual o papel do Espírito Santo no Evangelho de Lucas? Nós tratamos com bastante detalhe aí várias coisas que o Espírito Santo faz no Evangelho de Lucas, está aí no slide. 3. Como Jesus trata os desprezados no Evangelho de Lucas? Acabamos de tratar deste assunto.
Quais são os exemplos? Tivemos pelo menos 3 aí, não é? Por fim, por que Lucas demonstra um profundo interesse terapêutico e medicinal? Voltando um pouquinho, por que ele demonstra esse interesse? Por causa da sua profissão, não é? Quem ele era? Então é isso, queridos. Deus os abençoe. Nós vamos tomar um café agora, tem um intervalo antes da segunda parte da nossa aula. Até mais, então, com a graça de Deus.